Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Hoje, mais uma vez, a gente está aqui com o Normando, é quase um curso, né? A gente está no terceiro Fórum Sindical com o advogado Normando. Por quê? Porque a gente resolveu fazer um passeio histórico no sistema de relações de trabalho no Brasil. Na primeira parte, a gente viu por que no Brasil a gente não tem liberdade sindical, né? A gente foi lá na Revolução Industrial, a gente olhou as relações de trabalho anterior à criação da CLT, a gente viu o contexto que ela foi criada, fizemos um mergulho profundo, né, na importância lá dos sindicatos, na luta por direitos, e como é que, historicamente, então, se estabeleceu a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, e se consolidou o direito do trabalho no Brasil. Depois, na segunda parte, a gente aprofundou a história da CLT. A gente viu um pouco o sistema corporativo, algumas reformas trabalhistas. Hoje a gente vai falar da maior reforma trabalhista que, assim, atacou a CLT em mais de 100 artigos. A reforma do Temer, a reforma logo depois do golpe. A gente vai falar desse contexto e por que isso aconteceu. E aí, a gente hoje, então, vai aprofundar bastante, né? Vamos olhar com um olhar bastante crítico a tudo aquilo que se construiu ao longo de mais de 70 anos, que começou no governo Getúlio Vargas, que teve algum progresso com a Constituição de 88, né, e com a luta, com o acúmulo de luta da classe trabalhadora neste país, como o ataque foi brutal com a reforma de 2017, que a gente nem chama de reforma, né? No campo da esquerda, dos trabalhadores, dos sindicatos, chama de contra-reforma, né? Porque ela veio para destruir uma série de direitos. Então, eu vou trazer o Normando, que vai contar essa história para a gente, vai aprofundar aí onde. Assim, hoje, a gente até estava conversando aqui nos bastidores, quando a gente fala em CLT hoje, as crianças nas escolas tratam, a CLT virou um meme. Virou um meme por quê? Porque foi tão atacada, foi tão vilipendiada que os direitos, né, que os trabalhadores tinham com essa reforma, né, vários desses direitos que eram assegurados, incluindo aí uma coisa importantíssima, que é a justiça do trabalho. Quando a gente pensa, gente, vamos voltar lá no primeiro programa, no contexto que ela foi criada, a gente tinha a Revolução Russa, a gente tinha a Revolução Bolchevique. Então, assim, o estado de bem-estar social e o capitalismo fala assim: opa, 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 né? Vamos dar direito para a classe trabalhadora, vamos fazer com que o Estado faça uma intermediação aí na relação capital-trabalho, porque senão a coisa pode ficar complicada. A gente pode criar aí uma revolução socialista. Foi por isso que a gente viu, né, nos países capitalistas, o nascimento do estado de bem-estar social e os direitos trabalhistas vindo aparecendo, né, em vários países, incluindo no Brasil. E agora, com o neoliberalismo não aceitando sequer o Estado de Direito, a gente está vendo as contra-reforma trabalhista também. Né? É um ciclo aí histórico. A gente consegue enxergar isso e ver o fascismo aí, né? Pipocando em vários lugares também do mundo ocidental. É isso, Normando? É isso, Flo. Mais uma vez, muito obrigado. Uma alegria e uma honra estar aqui, né, no programa. É sempre uma honra trabalhar no campo da CUT e com os programas da revista Fórum. E é isso de forma trágica, né? O desafio da gente é falar de tragédia
no sistema de relações de trabalho, mas com bom humor e tentando mostrar que tem luz no fim do túnel e não é o trem que está vindo. E é isso, eu queria pegar o fio que você jogou, né, de tratar a CLT como uma coisa menor, como uma coisa pejorativa, né, que as crianças hoje brincam, né, que fulano é CLT, ele é reduzido, ele é rebaixado, etc. e tal, porque, na verdade, há uma disputa ideológica aí, e o neoliberalismo ele foi muito feliz, muito consequente, né, em passar essa ideia de que o Estado regrar a relação de trabalho é uma coisa menor, cria um cidadão de segunda categoria. O que não está contado aí, e o que essas crianças vão perceber, aprendendo ou não na vida, porque vão apanhar bastante até aprender, é que não regrar as relações de trabalho é sempre pior para o trabalhador, né? E é isso que está na gênese da disputa entre o liberalismo e entre a necessária proteção aos direitos humanos. Eu queria te pedir licença para começar por uma mudança na CLT que não está no roteirinho que a gente construiu e que expressa muito da visão social de mundo dos autores da Contra-Reforma de 2017. Foi somente no cenário de um golpe de Estado seria possível uma lesão, um ataque a direitos tão grandes, né, e foi feita sob o governo de Temer, o usurpador, mas saiu do desktop do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, militante da Opus Dei Brasil, né, e que, né, expressa nessa contrarreforma a visão de mundo hierarquizada. É uma mudança que pode parecer até bobagem, que é no 223G. Eles foram inserindo os números, não queriam mudar a numeração geral, então foram botando letrinhas. No artigo 223G, a nova CLT da Contra-Reforma de Temer e Ives Gandra, ela instituiu uma tabela de limite para as indenizações por danos morais. Para uma lesão grave, leve, 2 salários do lesionado, para uma lesão média, até 5, é o teto da indenização que o juiz pode fixar. Para uma lesão média, até 5, para uma lesão grave, até 20 salários do lesionado, para uma lesão gravíssima, digamos, o trabalhador que perdeu a perna, a indenização dele é 50 vezes o salário dele como teto. Isso é um absurdo, né? Isso é uma discriminação. Não existe tabela de limite de indenização por danos morais para o dano moral ao patrão, né? Essa inovação do 223 até botou também que o patrão pode acionar o trabalhador e aí a tabela vai servir pelo salário do trabalhador para ambos. Mas refiro-me ao patrão que é atacado na sua moral por uma matéria na imprensa, que sofre uma ofensa num programa de televisão, que é caluniado, né, na internet. Não existe tabela de limite para indenização para esse patrão. Só existe limite para indenização ao trabalhador. Isso tem uma certa tradição no nosso direito. O trabalhador sempre foi tratado como cidadão de segunda categoria. O trabalhador brasileiro, a gente teve a oportunidade de dizer no outro programa, ele, quando acusado de justa causa, ele é culpado até que prove o contrário. Para ele não existe o princípio da presunção da inocência, né? E isso sempre foi assim na CLT, mas o Ives Gandra transformou isso em números, em dinheiro, né? Deixando bem claro que, para os ricos, a indenização por danos morais é muito grande, e para os pobres ela tem um limite da CLT. Agora, só para fechar o raciocínio e voltar nas crianças que acreditam na CLT como uma coisa menor, é bom a gente lembrar que o trabalhador sem CLT
né, o informal, o precarizado, o terceirizado, o pejotizado, né, numa fraude trabalhista, protegida agora pela jurisprudência, no último programa a gente vai falar disso, esse trabalhador não CLT, se o trabalhador CLT é cidadão de segunda categoria, esse trabalhador sem CLT é de terceira, quarta, quinta categoria, é o atual sucessor histórico do escravizado. Uhum. Esse é o sistema de valores que a gente tem. Ô, Normando, só uma dúvida. Se a gente. Eu me lembro dessa discussão, desse debate, desse artigo, que isso estava vinculado ao salário, ao valor do salário do trabalhador. Então, por exemplo, para o mesmo tipo de assédio, se uma copeira for assediada e um chefe for assediado, o valor também, para o Também, mesmo tipo, vai ter valores diferentes, que é um exato. absurdo, né? Que é Exato. completamente absurdo. Então, você cria, inclusive, uma hierarquia entre a própria classe trabalhadora da CLT, de É. acordo com E, o salário. e nesse aspecto, é importante a gente lembrar que houve uma contribuição já do Supremo. Por quê? Existiram 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra essa mudança do 223G, estabelecendo um limite de tabela para as indenizações, e na redação original era vinculado ao teto de contribuições da Previdência. Aliás, o piso do benefício previdenciário, né, era escalonado, mas com relação ao piso para todos os níveis de trabalho e todos os trabalhadores. Essa era a proposta original do Ives Gandra. E, mediante um acordo envolvendo Supremo e Congresso, através dessas ADIs, um acordo muito ilegítimo, né, da série Aqui Tudo Acaba em Pizza, parecido com o acordo que o Supremo está negociando agora para transigir na anistia dos golpistas. Mediante um acordo, eles botaram nivelando com o salário como referência, o salário do ofendido. Uhum. E aí é isso que você falou, cria, né, para o mesmo tipo de dano, indenizações diferentes conforme o nível econômico do trabalhador. É uma loucura. Bom, então vamos lá. Que contexto? Eu queria que você começasse a explicar para a gente destrinchar aí a contrarreforma trabalhista, o contexto deste maior, você chama do maior assalto aos direitos à classe trabalhadora, né? Se a gente pode, com todos os programas que a CLT tinha, ela ainda era um limite que se punha à exploração do capital, nessa relação desigual entre capital e trabalho, né? Você tem a CLT, e aí tem a Justiça do Trabalho, tem o Ministério do Trabalho, que coloca um limite nessa exploração, né? É uma relação minimamente civilizatória aí, nessa relação exploratória. E aí vem a contrarreforma trabalhista, que quando a gente olha, né, a ver por esse exemplo que a gente acabou de falar, né, vai criando para um mesmo dano. Se eu sou assediada e eu sou copeira numa empresa, eu vou receber como indenização, se eu receber, um valor muito menor se eu fosse chefe, né? Se eu fosse a chefe na repartição da empresa. Então, assim, já começa os abusos por aí. Mas isso não é só, né? A reforma trabalhista, como bem diz a Dilma, né? O golpe, ele tinha um objetivo, que era atacar a classe trabalhadora. Então, a reforma trabalhista que se tentou, né? Se tentava com a terceirização, a gente viu, havia assim décadas, né? Que o neoliberalismo vinha comendo pelas beiradas, mas nunca conseguiu
juntar a Febraban, o Ives Grandra e todo mundo junto para vir com essa machadada toda. Então, eu queria que você contasse isso para a gente e começasse com o que eu acho que é o maior dano da reforma trabalhista, que é o negociado sobre o legislado. A gente vai explicar isso para a galera, mas eu queria que você contasse um pouquinho esse contexto e a gente começa por aí, porque eu acho que ele é a síntese, né? Ele é É. a síntese da reforma trabalhista. E a síntese por quê? Porque o pressuposto dessa negociação, eu vou chegar lá, mas o pressuposto dessa negociação coletiva, que eles colocam acima do legislado, é que a desigualdade está mantida. O sindicato está amarrado, né, com ataques à sua sobrevivência financeira e ainda preso à unicidade sindical, além da própria vigilância é, absolutamente autoritária da justiça do trabalho nos conflitos coletivos, e a ele é dada essa liberdade de negociar em condições absolutamente desiguais. Agora, o contexto disso, você lembrou bem, ele me permite dar um salto aqui e fazer o gancho do programa anterior. Eu tive a oportunidade de lembrar, né, na nossa conversa, sobre o projeto Dornelles, que era, né, do negociado sobre o legislado. E qual era a diferença? Isso não é só um jogo de palavras. É porque no nosso sistema de relações de trabalho, desde 1943, a legislação estabelecia um piso e a negociação coletiva de trabalho, que é um direito humano fundamental, ela poderia alçar esse piso, nunca descer em prejuízo. E, para isso, né, a interpretação das normas coletivas, dos acordos coletivos de trabalho, das convenções coletivas, era sempre a favor, privilegiando a norma mais benéfica, né, entre a lei e entre a disposição do acordo. A pretensão lá do fim, do apagar das luzes do governo Fernando Henrique, e não surgiu naquele momento, né, como você bem lembrou, Fro, ela vinha de muito tempo. Eles tentaram materializar no projeto Dornelles, no apagar das luzes, foi aprovado a toque de caixa na Câmara e no Senado, e o Lula vetou, a prevalência do negociado sobre o legislado, mesmo que estabelecendo condições piores. Quando vem para o golpe de Dilma, o capital enxerga, opa, temos uma oportunidade histórica de ouro aqui e vamos explorar. Detalhe, não vamos fazer como na época do Dornelles, como ministro do Trabalho Fernando Henrique. Vamos dar prioridade a isso. A contra-reforma da CLT, a destruição do sistema de proteção ao trabalhador da CLT, foi uma prioridade do golpe de Estado de 2016. Isso fica muito claro quando a gente vê a tramitação da proposta. Para você mexer num sistema legal, que é a consolidação da Lei do Trabalho de 43, muito reformada, muito alterada desde então, mas sempre acrescendo, né, no seu conteúdo, com mais de 1.000 artigos, você tinha que minimamente formar uma comissão de estudiosos, né, fazer um trabalho que fosse representativo da sociedade. Nada disso foi feito. Foi um trabalho unilateral, partido do gabinete do ministro já mencionado aqui. Eu não gosto de falar 3 vezes o nome, que vai que ele aparece, né, com uma nuvem de enxofre, assim. Então é melhor não repetir o nome dele. E foi a toque de caixa também. Só que a toque de caixa para mexer na CLT inteira, né? O projeto ele vai para o Congresso e é aprovado em menos de 6 meses, passando pela Comissão de Direitos Sociais e Comissão de Trabalho e pela CCJ. E numa velocidade incrível. Ainda teve uma margem de validação, né, porque ele previu um estabelecimento de data futura para entrar em vigor, então ele entrou em
em vigência em novembro de 17, mas tudo a toque de caixa, que era para não dar oportunidade de uma outra alteração. Vai que chega a eleição de 2018 e o Lula não está preso, então é melhor alterar logo, rápido, roubar dos trabalhadores imediatamente. Então, o que tem de contexto geral grosso modo, isso nesse sobrevoo rápido que a gente tem para fazer aqui. Muito bem. E aí, quando a gente vai lá para o negociado sobre o legislado, a gente também tem a prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva. Lembrando, gente, que a gente tem, se algo é benéfico, como era antes, aquilo que é benéfico prevalece. Com a reforma trabalhista, não. Com a reforma trabalhista, não necessariamente. Então, eu queria qual a primeira diferença, né, que você está estabelecendo aqui do ACT e da CCT no artigo 620, e aí eu acho que já dá para a gente ir para esses acordos individuais de hipersuficiência. Vou tirar aqui, que eu quero ver. Tá. Quero ver Sobre você. a prevalência da norma mais benéfica, vou dar um exemplo rápido para a gente só exaurir esse tema. Imaginemos que a legislação, como está na CLT e na Constituição, ela preveja que a hora extra, a sobrejornada do trabalhador tenha que ser remunerada com 50% a mais. Aí vamos dizer que a convenção coletiva dos bancários preveja que não são 50%, mas 100%. E aí vem um determinado banco e consegue, na negociação coletiva, aquela negociação à la Trump, né, na base do bullying, da ameaça, da bravata, e consegue que esse plus da hora extra seja 35%. Antes, prevaleceria a norma mais benéfica, os 100% da convenção. E agora não, agora vai prevalecer o acordo coletivo daquele banco, se ele conseguir reduzir o que está na lei, está valendo. Né? Indo para o ponto agora, desculpa, acabei perdendo. Da prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva, né? Que você está falando, você acabou de explicar, a norma mais benéfica antes prevalecia e houve um retrocesso, né? Isso já ficou claro. E aí a preponderância dos acordos individuais e para os hipersuficientes. Lembrando, pessoal, que a gente no último programa a gente discutiu isso, o hipersuficiente, os trabalhadores com alto grau de instrução, houve essa mudança aí, e aí, em teoria, eles têm mais condições de ter acordos mais benéficos. Tudo isso, né, para dizer o seguinte: vocês não precisam de sindicato. Todos os recados aqui este. Os recados, de modo geral, da reforma trabalhista vocês não precisam de sindicato. Sindicato é algo sobressalente. Então, eu queria que você explicasse um pouco essa coisa da preponderância dos acordos individuais. Porque não é só para os hipersuficientes, a gente vai ver que existem acordos individuais em outras situações também, né? Existem, inclusive, abrindo mão de direitos que não poderiam ser renunciados. A lógica, você já abordou, colocar o indivíduo acima da organização coletiva, porque o indivíduo pode ser dobrado, sempre via de regra. Mesmo numa condição de pleno emprego do capitalismo, a disputa, né, entre um trabalhador e outro vai determinar com que o trabalhador ceda à pressão do empregador se ele enxergar nisso uma vantagem de médio e longo prazo ou uma pseudo-vantagem.
E, com isso, você quebra uma lógica que eu tive oportunidade de falar, ela começou na França do século XIX, e, aliás, a tônica da reforma, da contra-reforma trabalhista é voltar as relações de trabalho ao século XIX, com um grau de intervenção estatal mínima que tinha no século XIX, e aí a tônica é colocar, eu negocio com o indivíduo e não com o sindicato sobre o salário dele. É claro que não é o empregador, seria o recursos humanos, né, que é um termo já contraditório, porque se é humano não é recurso, é fim, mas seriam os recursos humanos, o gerenciamento de pessoas, a negociar um a um. E a gente tem visto isso em várias categorias, e realmente esses acordos têm transcendido o critério do hipersuficiente para apenas trabalhadores muito bem remunerados ou para apenas trabalhadores com graduação de nível superior. Existem formas de se blindar o acordo coletivo de trabalho contra isso. Algumas categorias mais organizadas têm inserido cláusulas impedindo acordos individuais nos acordos coletivos de trabalho. Não temos ainda o registro de como é que o judiciário vai ver a validade dessa cláusula do acordo coletivo se a própria CLT deformada admite o acordo individual. Mas é, pelo menos, uma maneira de politicamente você tentar barrar. E também, outra ressalva, é que essa blindagem só acontece, até agora, como sempre, nas categorias mais organizadas. Uhum, uhum. É, deixa eu voltando para uma coisa que eu acho bem importante. Intervenção judicial mínima em acordo. Eu queria que você explicasse esse tópico aqui e o que mudou nesses artigos, porque a gente fala disso. Eu sempre acho que a reforma trabalhista ela reduziu a justiça do trabalho a quase nada. Da mesma forma que ela atacou o sindicato de maneira abissal, né, tentando tirar a importância que o sindicato tem na organização e na defesa dos direitos da classe trabalhadora, ela também fez isso com a Justiça do Trabalho como um espaço de mediação aí dessa hiperexploração, né, dessa relação profundamente desigual entre capital e trabalho. E aí a gente tinha a Justiça do Trabalho, que você tinha um acesso. Eu acho que a Justiça do Trabalho, Normando, me corrija se eu estiver errada, era talvez a justiça mais acessível que havia no Brasil, né? Porque a gente não precisava pagar para Exato. ter acesso a ela, né? E a partir da reforma trabalhista isso mudou também. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Tem muito, tem muito fio para puxar nessa discussão, mas muito rapidamente, existe um movimento surgido paralelamente nos anos 60, nos Estados Unidos e na Itália, que é o movimento de acesso à justiça. Então, a partir dele são criadas novas formas de ação, inclusive ações coletivas, para permitir mais acesso. Você está correta quando diz que a justiça do trabalho era, né, a justiça mais acessível individualmente, mas ela carregava a nódoa de ser uma justiça dos desempregados, né, que o trabalhador que recorria à justiça do trabalho era despedido e não há nada na lei que o proteja até hoje, né, dessa despedida retaliatória. Então, uma forma de acesso importante era o acesso coletivo. Foi previsto na Constituição de 88 a substituição processual pelos sindicatos. E a própria Justiça do Trabalho invalidou o dispositivo constitucional por 17 anos, só admitiu que aquilo era o que a Constituição diz em 2005, e hoje a gente vê um retrocesso na medida em que, com a contrarreforma, existe a possibilidade de condenar o trabalhador às custas e os honorários advocatícios do advogado do patrão,
no insucesso do processo. Alguma jurisprudência avançou nesse sentido, mas é muito tênue, né? É muito pouco até agora. Muitos trabalhadores ficam com medo hoje de ajuizar a ação contra o empregador por conta da possibilidade de perder o processo e ter que pagar o trabalho do advogado do patrão, além das custas da justiça, que não costumam ser muito significativas. Agora, a intervenção mínima, ela foi elevada, além da barreira para o trabalhador acessar, ela foi elevada a um grau de maldade absurdo com a contrarreforma. Um grau de maldade para muito além do secretário Florentino Maquiavel, que não é disso que ele cuidava. E vou explicar. A Justiça do Trabalho, historicamente, ela podia ser acionada por um trabalhador contra o dispositivo de uma cláusula da convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, digamos, e existem muitos absurdos na organização sindical, menos comuns na Central Única dos Trabalhadores, felizmente, né? A gente sabe a história de luta, mas sindicatos que se agrupam com outras centrais sindicais ou que têm outras inspirações ideológicas, nesses sindicatos é muito comum você ver, por exemplo, o sindicato cobrando, era comum, né? Você vê o sindicato cobrando para fazer a homologação da rescisão de contrato, né? Que é a verificação se tudo que é devido ao trabalhador está sendo pago ali na rescisão. E isso podia estar em cláusulas e em cláusulas até lesivas ao trabalhador. Para isso e para outras cláusulas que o trabalhador julgasse inoportunas, como, por exemplo, os acordos de repactuação dos planos de previdência privada, que foram muito comuns no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, na Petrobras, a maioria foi prevista em cláusulas e um ou outro trabalhador se sentia lesado e acionava. A Justiça do Trabalho, então, ela examinava a validade daquela cláusula a partir do seu conteúdo. A discussão era: essa cláusula, essa redação está ferindo um direito do trabalhador? Existiram na Justiça do Trabalho teorias até para minimizar essa possibilidade de intervenção. Uma delas era a teoria do conglobamento, que tinha a seguinte sacação: não, essa cláusula aqui pode ser lesiva, mas o todo do acordo é vantajoso para o empregado. Tá? Então, vale o todo do acordo e esquece o questionamento dessa cláusula. Isso era o que acontecia antes. Agora não. Agora a Contra-Reforma veio com 2 dispositivos novos. Um deles diz o seguinte: a Justiça do Trabalho só vai examinar os requisitos formais de validade do acordo. Se foi feita a assembleia, se o edital da assembleia foi publicado, se a assembleia teve quórum, ponto. O conteúdo da cláusula, a Justiça do Trabalho está impedida de examinar, né? A Contra-Reforma blindou os acordos coletivos que venham a ser prejudiciais ao trabalhador. O outro dispositivo, também desse saco de maldade, ele restringe a intervenção da Justiça do Trabalho ao conteúdo, como no primeiro, mas ele diz o seguinte, porque era uma tese levantada muito pelo Ministério Público do Trabalho anteriormente, que era um acordo coletivo de uma empresa que está com dificuldade econômico-financeira e vai reduzir jornada e salário. O Ministério Público e os sindicatos colocavam na mesa de negociação: olha, vai ter que ter uma contrapartida. A gente aceita colocar isso no acordo, porque é alternativa, imposição econômica, mas vai ter que ter uma contrapartida. Estabilidade no emprego durante 3 meses, 6 meses, um plus na indenização de quem for demitido. E quando não tinha contrapartida a uma cláusula lesiva, ficava mais fácil a Justiça do Trabalho declarar: não, olha, essa cláusula aqui prejudica o trabalhador e não tem nenhuma compensação. E aí esse novo dispositivo da Contra-Reforma diz o seguinte: não precisa ter compensação nenhuma. Vale o que está escrito no acordo
e a Justiça do Trabalho não pode questionar. Que loucura. Essa nem eu sabia. Essa, sim. Quando a gente fala que tem mais de 100 artigos que mudou, aí você olha e fala: caramba. Essa daqui, sindicato, gente, quando tem demissão coletiva, sindicato, não dá para fazer demissão coletiva. A gente viu várias vezes aí durante o governo Bolsonaro, fábrica fechando, né? A gente vê essa história das empresas deixarem de arrecadar vários impostos com a contrapartida de não demitir. Aí, essa é a primeira crise, imagina, tipo, a folha passarinhada, assim, demite todo mundo, fecha a planta e não precisa mais ter sindicato. Não precisa mais ter sindicato. Liberação da despedida coletiva e da intervenção sindical, artigo 477-A. E aí? Esta, para mim, é outra. Talvez essa, Normando, seja. Se a gente perguntar para o trabalhador para que serve um sindicato, nesse momento, é muito pedagógico. É verdade. É muito pedagógico, né, não? É, Caso de o nível de fragilidade que fica os trabalhadores com esse tipo. E aí é uma loucura. Por que, que a gente chama, gente, de contra-reforma trabalhista? Imagina você ter uma legislação que permite isso. é, é importante a gente traçar uma trajetória de como é que foi construído isso, que tinha sido construído na jurisprudência dos tribunais regionais do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Esse foi um avanço dos raros, né, porque boa parte da contrarreforma foi quase que gestada dentro da Justiça do Trabalho, não estou falando só da redação, mas das jurisprudências reacionárias que foram surgindo por contaminação do ideário neoliberal. Mas essa é uma maldade também muito grande, porque ela desconstrói um bom edifício que vinha da experiência internacional, né? A recomendação para isso não tinha na CLT, a negociação coletiva obrigatória em casos de despedida em massa, não tinha na Constituição, tem um ou outro dispositivo que nós, advogados, a gente dava um rebolado e falava, não, isso aqui está querendo dizer e tal, quer remeter à ideia de, mas não estava explícito. Mas isso veio da Organização Internacional do Trabalho e veio daqueles princípios que a OIT considera mais caros, que é o diálogo social. Isso foi construído com representações, esse entendimento, com representações de governos, de patrões e de trabalhadores, em muitos anos de diálogo. Essa recomendação da OIT ela tem décadas para surgir. E do seu surgimento até os tribunais do trabalho no Brasil recomendar, botarem na prática, também são décadas de luta. E aí a inovação é para proibir, né? É o liberou geral. Né? Não, o sindicato não tem nada a ver com a demissão em massa, como disse o ministro dos punhos de renda e nariz elevado, Barroso, né? O sindicato atrapalha, então ele tem que ficar fora dessa relação. Atrapalha a quem? Né? Atrapalha o capital no momento de maior fragilidade do trabalhador, né? Você não ter a sua organização para defendê-lo. Porque quando vem, gente, vem a reestruturação, é assim, independe se você tem família, se você está com câncer, se você. Independe. Você vai para a rua e acabou, né? E com esse monte de direitos que foram arrancados, cadê, né? Aquilo que a gente tinha na convenção, às vezes, ter direito a 2 anos de plano de saúde, de assistência,
ter direito a várias coisas que as convenções coletivas, quando você tem um sindicato bastante organizado, você tem muita coisa na convenção coletiva de direitos, né? Que se amplia, que não é só vale-refeição. Você tem participação de lucro, você tem acesso à formação e qualificação profissional, às vezes tem acesso até a auxílio universidade para filho e tal. Tem sindicatos aí que conseguem tirar da Febrabans da vida bastante direitos. Depois disso, né, fragilizando o sindicato dessa forma, né, aí nem na hora que você mais precisa dele, porque vai mandar um monte de gente, você consegue, porque a reforma legalizou a barbárie. Fala, Normando. Bom, só um comentário final nesse tópico, é que ele expressa também, assim como aquele primeiro que eu mencionei, falou das indenizações, ele expressa muito bem a visão de mundo hierarquizada de quem construiu esse sistema. O lugar do trabalhador é abaixo, e ele não pode questionar o seu lugar na sociedade. Ele não é um ator histórico, ele não é um ator político, ele não é um ator social. É crucial impedir que existam outros Lulas. Gente, nós estamos aqui falando de algo, assim, sindicato para fazer negociação e acordo coletivo. Quando a gente vai para países que avançaram, né, derrotaram o nazismo, a Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, dependendo do tamanho da empresa, dentro da empresa, o conselho de administração da empresa tem um número de trabalhadores igual ao número de patrões. É a Aqui cogestão. tem cogestão. Os trabalhadores têm representação e decidem a política econômica no Ministério da Economia. A gente está falando da Alemanha, e não é da Alemanha, gente. Da Alemanha. A Alemanha pós-nazismo construiu tudo isso. É um país capitalista. Sim. Agora, aqui nem sindicato pode ter. Olha a loucura que é isso. Aqui, quando a gente fala em ter trabalhador, representante de trabalhador em conselho de administração, a gente tem um trabalhador. Um trabalhador, igual na Petrobras, que a gente já trouxe várias vezes aqui, a Rosângela Busanelli, né? A gente tem Querida um Rosângela. trabalhador. E só nas estatais. E só nas estatais. Então, assim, vejam a diferença que é. Quando a gente está falando de países, né, de marcos civilizatórios. Isso. A gente só está falando de marcos civilizatórios. Nós não estamos falando de revolução socialista, não. Enfim, marco civilizatório. Bom, bora lá que tem muita coisa ainda para ver. Nesse bloco aqui, o que você quer destacar? Quitação ampla de direitos. Gente, aqui isso tem a ver também com não ter sindicato. Porque quando você tem esses planos de demissão voluntária, essa dificuldade de acesso à justiça, você assina esse termo de quitação, veja se eu estou correta, Normando, e aí depois você não pode recorrer à justiça se você foi enganado. É isso. É isso, Aí, né? é isso. A ideia. Aí eu acho que dá para juntar 3 quitações aí, Flor. A ideia aí é dar ao empregador a certeza jurídica. Né? Essa foi a justificativa apresentada ao Congresso. Então, existindo o PIDV e o PIDV posto em prática, previsto no acordo coletivo, a rescisão de contrato da quitação total sobre todos os aspectos. Aderiu ao PIDV, a empresa pagou, você não tem mais o que questionar. Por exemplo, se o trabalhador descobrir que contraiu um câncer por exposição ao benzeno ainda durante o contrato de emprego e descobrir depois da quitação, já era. A empresa está livre, a empresa está indene. Eu falei de 3 quitações porque
Aliás, antes de falar das outras duas, essa do PIDV está acontecendo um absurdo na Justiça do Trabalho gigantesco, porque os novos juízes, né, ultraliberais, não são nem neoliberais, ultraliberais, formados ideologicamente na hegemonia do sistema que a gente tem, como o meu amigo Wilson Ramos Filho, o X, define, é a direita concursada, eles têm julgado o seguinte: a CLT da Contrarreforma menciona que, existindo previsão do PIDV no acordo coletivo, o fenômeno da quitação geral acontece. E aí os juízes têm julgado que a categoria tem acordo coletivo, por um lado, e tem PIDV, por outro, mesmo que o PIDV não esteja previsto no acordo coletivo, ele dá a quitação geral. Ele faz uma interpretação absurda, combina as duas coisas, sem o acordo prever o PIDV, que é o que a CLT contra-reformada menciona, e da quitação geral. As outras duas quitações que são preocupantes é a da rescisão, que preocupa muito a exclusão do sindicato do jogo, né? Sindicatos que têm peso político continuam fazendo a homologação da rescisão de contrato, verificando o que é pago e o que não é pago, né? Sempre com dificuldades. A gente sempre teve, historicamente, eu era estagiário de direito 40 anos atrás e já empombava com isso, e a mesma dificuldade que os estagiários de hoje no nosso escritório enfrentam fazendo homologação. A empresa não vem com memória de cálculo, não demonstra como chegou àqueles valores, e isso tudo tem que ser questionado, tem que ser cobrado. Agora, sem o sindicato, muito pior, né? É cheque em branco a quitação. E foi criada essa possibilidade. E tem a terceira, que é também de uma maldade atroz, que é uma espécie de certidão de nada consta, que o trabalhador pode ser compelido pelo patrão a assinar anualmente. Isso está previsto também na Contrarreforma. Então, chega em janeiro do ano, o RH chama, escuta, você está satisfeito? Pagamos tudo direitinho, está todo seu direito e tal? Num cenário que está tendo demissões, qual o trabalhador que vai dizer que não? Ah, tá. Então assina aqui para mim. E aí ele quitou todo o período anterior. Isso também foi incluído pela Contrarreforma. Que loucura. Não, de novo, essa também eu não sabia. A necessidade de autorização prévia para contribuição sindical, comissão de representação alheia ao sindicato. Essa daqui eu acho que fica muito claro, né, gente? Tá A na linha, intencionalidade. né? Tá na linha da intencionalidade de vamos tirar todo o direito do trabalhador. Só para vocês terem ideia, um sindicato representativo, a gente tem uma expressão no mundo sindical que é o chão de fábrica. Por quê? Porque você tem as comissões que elas nascem, né, dentro do local de trabalho. Tem as CIPAs, tal, mas tem as comissões que são representações dentro do local de trabalho. E essas comissões elas vão para o sindicato, as diretorias, elas nascem dessas comissões, né? Ou das próprias CIPAs. Essas daqui são completamente alheias. São, sim, não tem nenhuma relação com o sindicato. Não foram dirigentes escolhidos, votados, nada, entendeu? Absolutamente nada. E isso também passou a ser permitido nesses artigos. Agora, tem duas coisas aqui que eu acho importante a gente falar: a contribuição sindical, a necessidade de autorização prévia, e a vedação a outra atividade, Outra atividade. tá? Vamos lá. Vamos para essas duas, depois a gente volta para a terceirização, que eu acho que também é outra coisa muito importante. Foi uma luta, uma derrota histórica da classe trabalhadora, sim, Vamos, especialmente no serviço público também, né? sim. No debate da contribuição sindical, tanto a Contrarreforma como, principalmente,
como esse debate foi travado dentro do Supremo revela muito para a gente o preconceito que existe com relação aos sindicatos na sociedade e aquela visão hierárquica de mundo a que me referi já 2 vezes. Por quê? O sindicato é uma espécie do gênero associação. As associações são regradas pelo Código Civil. Vamos fazer uma comparação bobinha que está no domínio do nosso cotidiano. O condomínio. O condomínio se reúne, né, em assembleia, assim como o sindicato, delibera qual é a mensalidade que os condôminos têm que pagar. E quando a assembleia do condomínio precisa de uma taxa extra para fazer uma obra de reparo, por exemplo, de um muro que caiu, a taxa extra também é fixada na Assembleia e os condôminos têm que pagar, não é isso? Pois é. O que o Barroso construiu na interpretação desse dispositivo da CLT no Supremo foi que o sindicato é uma associação de quinta categoria, que não pode ser comparada às associações dos patrões. Então, a deliberação coletiva em assembleia do sindicato, pela contribuição sindical, não vale se não tiver uma autorização prévia e individual, né? Isso foi modulado pelo Supremo para um requisito de observar o direito de oposição, né? E aí é terreno em disputa. Mas o fundamental aí é que o sindicato foi restrito, né, na sua capacidade financeira no que diz respeito à contribuição sindical. A maioria dos sindicatos tem hoje, como fundamental da sua sobrevivência, a mensalidade do associado. E isso restringe muito a capacidade de ação. E só para a gente esclarecer, pessoal, o sindicato patronal, que ninguém fala disso, patrão tem sindicato, recebe pelo sistema S. É dinheiro público, são milhões, milhões. Então, o sindicato patronal tem o seu financiamento garantido, garantido. Não, não se mexeu um centavinho, mas na contribuição dos trabalhadores, sim. Além do fato que a gente ainda precisa fazer um programa sobre isso, né? Sobre essa. A gente vai falar um pouquinho sobre a terceirização daqui a pouco, mas assim, a terceirização, a pejotização, a precarização, o que ela faz? Ela, além de empobrecer infinitamente o trabalhador, porque a gente já tem um mercado de trabalho que não tem estabilidade. Então, o trabalhador entra, ele pode até se sindicalizar, mas ele é mandado embora. Então, você não tem uma regularidade, né? O trabalhador fica 3, 4 meses, daqui a pouco ele é mandado embora. Então, assim, você não tem uma regularidade nesse pagamento. E aí você não tem várias outras questões. Você não tem uma regularidade no pagamento do INSS, você tem uma precarização nos impostos, que na arrecadação do próprio governo. O neoliberalismo, ele esse trator, né, nas políticas públicas, nos direitos. Então, o que vem aí, gente? Só garante recursos e apropriação pelo capital. Então, olha só, precariza, precariza, precariza. A gente está falando, por exemplo, dos trabalhadores de aplicativo. Tem um acidente, quem é que vai pagar por isso? Lá no INSS para socorrer um trabalhador? É tributo público. Mas cadê a arrecadação? A forma de arrecadar que a gente tinha acabou, porque com essa precarização toda, essa terceirização, a pejotização, cadê? Cadê você ter todo mês o trabalhador recolhendo, né, de forma solidária para o INSS, por exemplo? Então, Tem estudos, desculpa, não tem pode. estudos de que a terceirização significou
subtrair dos cofres da Previdência Pública perto de 82 bilhões de reais, né, É com a isso. liberação geral da terceirização. Né? Pois E é. é exatamente nessa linha que você falou. Agora, é claro, os mesmos atores sociais, e isso é importante o trabalhador ter atenção, os mesmíssimos atores sociais que defenderam a terceirização desregrada estão hoje na Folha de São Paulo defendendo uma nova reforma previdenciária por conta do déficit da Previdência, né? Como se uma coisa não tivesse relação com a outra. É super importante a gente fazer essa associação. A Normando, no terceirização meu deu uma travadinha. Você falou, estão hoje na Folha de São Paulo. sim, tem uma matéria hoje na Folha, uma das manchetes secundárias, de defendendo uma nova reforma da Previdência por conta do déficit da Previdência. Né? Mas, claro, eles nunca vão dizer que esse déficit tenha qualquer relação com a terceirização desregrada. Uhum. Quando eu falo E, desregrada, e vão aproveitar, só um né? adeixo, vão aproveitar esse escândalo do INSS para isso, porque a gente também sabe, né, que vai se aproveitar para atacar o regime de previdência, porque também tem interesse da previdência privada. É outra Exatamente. questão, né, em disputa. Muito bem lembrado, Flor. E, enfim, quando eu falo terceirização desregrada, não é porque antes tivessem regras, mas existia uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que já teve numa primeira versão uma outra numeração, por último era a 331, que restringia, que ela regrava, tentava racionalizar o fenômeno da terceirização. De saída, né, vamos lembrar que a terceirização é precarização dos direitos trabalhistas, como você falou. E por uma questão muito óbvia, muito matemática, que a empresa, aquele dinheiro que a empresa pagaria X empregados na sua folha de pagamento, ela está pagando menos a um outro empregador formal, que não vai comandar aquele empregado, que não tem responsabilidade técnica sobre a prestação de serviço, é só, como eu já disse, o sucessor do mercador de escravizados, né? E esse outro empregador ainda vai tirar a sua percentagem de lucro para depois pagar a folha residual daqueles empregados ditos terceirizados. As funções é que foram não os trabalhadores. E o que a Contra-Reforma faz com o apoio dos tribunais, mais uma vez, né, e do Supremo? É liberar geral a terceirização para, por exemplo, a atividade fim. Então, uma empresa, uma grande empresa ou um grande banco, ele pode ter o seu núcleo duro gerencial de empregados próprios e ter uma massa enorme, um mar de trabalhadores terceirizados. E aí qual é a mudança qualitativa? É que antes, se o tomador do serviço, o empregador último, a empresa que contratou a empresa picareta interposta, se ela comandasse aquele empregado, determinasse a ele como, onde e quando ele ia prestar serviço, você tinha como, juridicamente, estabelecer a subordinação jurídica e, por consequência, o vínculo empregatício. A terceirização, nesses casos, e era a enorme maioria dos casos, era uma fraude, né? Porque o elemento fundamental da caracterização do vínculo empregatício, que é a subordinação jurídica, estava dado. Agora é a liberação geral, né? O tomador último de serviço ele pode pagar, vincular pessoalmente aquele empregado, determinar as tarefas, ter a voz de comando e até a voz de punição sobre aquele determinado empregado, e nada vai ser permitido de se estabelecer vínculo empregatício. Ou seja, a fraude é que foi legalizada. Sim, é uma loucura. Bom, a gente está indo já para o finalmente. Eu queria que você. O que a gente destaca aqui? Majoração da jornada via acordo individual, a jornada de 12 horas, porque
A gente está falando, acabamos de passar pelo 1º de maio, né? Estamos no mês de maio, uma luta histórica. A gente voltou a uma luta que é por fim a escala 6x1, que é uma forma de limite de jornada, e a reforma trabalhista. Eu me lembro dos debates que se tinha no final da década de 90, início dos anos 2000, que era um absurdo, que o cara achava demais ter 1 hora de almoço. Achava que tinha que ter 30 minutos, né? Então, esse retrocesso da jornada de 12 horas, a exclusão de controle de jornada do teletrabalho, que eu acho que é uma coisa importante para se falar. E depois a gente fala A gente falou já do fim da homologação da rescisão pelo sindicato, já falamos sobre isso. E eu acho que uma coisa importante dentro aí dessa questão da jornada, Normando, que dá para a gente colocar nesse bloco, existem estudos que mostram que o descanso, o trabalhador, ele começa a descansar a partir dos 15 dias que ele parou de trabalhar. E quando você. Então, assim, na verdade, por que precisa de 30 dias? Porque a gente tá, né, tá acelerado, aí quando você começa a descansar, daí, de fato mesmo, você descansa a partir do 16º dia, você poder quebrar as férias em 3 períodos. Então, eu queria que você fizesse um comentário geral sobre jornadas e sobre descanso. Comentário, vou tentar voar com o nosso tempo escasso. No geral, houve a permissividade para você piorar tudo, né? Agora você pode diminuir o intervalo para repouso e alimentação, que nunca foi só hora de almoço, como a gente fala. Tecnicamente, desde 1943, era chamado hora de repouso e alimentação. E agora você pode ter só meia hora via contratação coletiva, nas condições desiguais que a gente está mencionando. A outra coisa é a jornada de 12 horas. Tem uma certa polêmica quando a jornada de 12 horas ela resulta num intervalo entre jornadas maior. É o caso muito comum em segurança e saúde, mas agora tem espalhado para outras categorias com a contrarreforma, da escala 12 por 36. Os E que na prática. petroleiros. Também. Que na prática o trabalhador trabalha um dia, folga o outro, trabalha o outro, mas em jornada de 12 horas. Tem vários estudos clássicos sobre segurança e medicina do trabalho, comprovando que é prejudicial à saúde, mas tem uma outra coisa prejudicial à saúde também, que é o transporte caótico coletivo nos grandes centros urbanos, né? E especificamente a gente pode falar de Rio e São Paulo. Então, nessas condições, existem autoras que condenam do ponto de vista da saúde, mas que consideram que restringir o número de idas e vindas por conta do tempo perdido no trânsito, né, acaba sendo vantajoso ao trabalhador. Quem é que pode ser o fiel da balança disso? O sindicato, numa negociação coletiva equilibrada, com capacidade de luta, de organização de luta e de greve. Sem isso, não é uma negociação séria e o trabalhador passa o rodo, como está permitido agora. E o teletrabalho, muito rapidamente, né, muita gente vê com bons olhos, etc. E tal. O teletrabalho tem estudos também comprovando que ele contribui decisivamente para o estresse no trabalho e contribui muito fortemente para a fragmentação da consciência de classe. Porque o trabalhador não se vê mais no coletivo, ele se vê ele e a empresa na tela, no ecrã. Né? E isso é danoso psicologicamente e é danoso politicamente. Tem como regrar, há necessidade de regrar. O teletrabalho é muito difícil de você ter um controle, né, sobre a carga de trabalho, sobre condições de trabalho. A maioria dos trabalhadores em teletrabalho acabam sendo sujeitos a uma sobrejornada exaustiva e não remunerada e a um alheamento à família ao redor. São condições que compõem aquele quadro psicológico danoso que eu me referi.
E falou muito rapidamente, eu acabei ficando em dívida contigo. Tem uma palavrinha que a gente precisa traduzir, né, para quem está nos assistindo, que é a ultratividade, né, que a CLT deformada proibiu. O que era a ultratividade? Também não existia em norma, também era uma construção jurisprudencial de setores progressistas da Justiça do Trabalho, e era: todo acordo coletivo, convenção coletiva, tem data de validade pela CLT, no máximo são de 2 anos. Expirados esse tempo, a ultratividade era o entendimento que favorecia a interpretação de que aqueles direitos não poderiam ser retirados sem um novo acordo. É uma espécie de direito adquirido do empregado, né? Eu tenho aquelas condições previstas em acordo coletivo, o acordo sumiu, mas o meu contrato não pode ser mudado para pior. Existe um princípio que ainda está no 468 da CLT, que é da inalterabilidade contratual. O contrato não pode ser modificado para pior. Muitos juízes, eu mesmo nos anos 90 ouvi isso de juízes neoliberais: ah, doutor, de novo argumentando a inalterabilidade? Tipo, o senhor está atravancando o progresso, como dizia o personagem de comédia. Mas era um princípio, está escrito lá, e dele derivava a ultratividade. E a Contra-Reforma proíbe a ultratividade, o que é mais um crime contra o trabalhador. Tá. Nós paramos aqui, eu queria que você fizesse o comentário da divisão das férias em três, porque a gente conversou sobre isso, só que eu queria fazer mais um comentário ainda sobre os nossos petroleiros, que faz tempo que não aparecem por aqui. Eles estão se organizando por incrível que pareça, o motivo das últimas paralisações e greve foi a manutenção do teletrabalho. É. Isso com a Petrobras querendo inverter o 3x2. Né? Eles estavam com 2 dias de presencial na semana, no trabalhador administrativo, claro, e 3 de teletrabalho. O impasse ainda está dado. É possível que disso venha uma greve encorpada ainda. Acho que a categoria petroleira está no momento de acúmulo de forças. Agora, é muito delicado o tema, né? Porque você, com certeza, tem trabalhadores em situações diversas. A Petrobras tem explorado muito casos individuais que podem ser interpretados como abuso de direito, e os sindicatos têm vários casos de abuso de direito para denunciar. Então, é muito importante, como eu disse, que você tenha uma negociação coletiva equilibrada, minimamente séria, para sair desse impasse. Né? Senão, a gente vai ter uma greve, e provavelmente uma greve sem uma construção dialética sobre o resultado final. Tá. Sobre as férias? Então, as férias são isso que você falou. Tem muito estudo nesse sentido. É depois do 14º dia, né, que existe o descanso mental e físico. Tem um dado, Fro, que aí é tanto da minha experiência profissional quanto de uma pesquisa que eu dirigi, ouvindo 4.500 trabalhadores uma vez, do setor embarcado, voltando a falar de petroleiros. E que muita gente acha o 14/21 deles excessivo, por exemplo. Né? 21 dias de repouso entre cada embarque são 3 semanas. E o que a gente percebeu em pesquisa e também em estudos, tem uma psicanalista que dirigiu um estudo muito interessante sobre o sono do trabalhador offshore e chegava no mesmo resultado da pesquisa, é que a primeira semana o petroleiro ele não descansa, ele está em euforia, querendo viver tudo aquilo que ele não pôde viver em 2 semanas de confinamento. E na última semana, é uma semana inteira de depressão de domingo à noite, porque ele vai voltar a embarcar. Então, o real descanso dele é só a semana do meio. O que é um paralelo, eu lembrei por causa disso, é um paralelo à situação das férias. Você precisa realmente passar um tempo para desligar. Qual foi a inspiração? Olha a maluquice.
De onde é que os caras tiraram essa coisa de 3 períodos no ano? Dos Estados Unidos. Porque não tem férias na legislação trabalhista americana, tá? Tem remissão a férias se ela for negociada coletivamente. Os Estados Unidos não assinam a Convenção de Férias da OIT, se não me engano, a 134. E o grosso das categorias que negociam férias nos Estados Unidos conseguem 2 semanas nos primeiros 10 anos de contrato de emprego. Como numa economia dinâmica, aí quando você tem um baixo desemprego como lá, em que o desemprego é critério levado a sério pelo Banco Central deles, diferentemente do nosso, né? Que usa o desemprego como argumento para baixar ou aumentar juros. Não, lá é um indicador econômico importante. O que acontece? O cara raramente tem mais de 10 anos no mesmo contrato. Então, o grosso dos trabalhadores americanos do setor formal, porque o informal é grande lá também, e aí não tem direito nenhum, né, ele tem 2 semanas de férias por ano. E aí os nossos legisladores da Contra-Reforma, geniais e iluminados, chegaram à conclusão de, ora, mas se a maior economia do planeta gira assim, então a nossa também pode girar tranquilamente. Vamos fracionar esses 30 dias, e veio essa história da permissividade dos 3 períodos. Eu vejo isso com muitos maus olhos, acho lamentável, e tem até autoridade moral para falar, porque a minha rotina de trabalho acaba sendo de fragmentação. Né? Eu tiro realmente períodos de 5 a 10 dias, nunca consigo mais do que isso, mas é danoso, eu reconheço. Né? E a média dos trabalhadores não tem a condição de vida e condição de trabalho que eu tenho. Sim. Por fim, então, a gente vai para as outras precarizações. Você escolhe redefinições de grupo econômico, exclusão para o cômputo da jornada, extinção do contrato por acordo mútuo, termo de quitação anual e o novo rito processual trabalhista. Eu acho que a gente acabou pincelando alguns deles, tem 2 aí que são muito interessantes, que é a extinção do contrato por acordo mútuo, né, e as exclusões de jornada, que são também terríveis. O que é a exclusão de jornada? Eram períodos que historicamente eram computados, né, e o mais clássico dele, no direito, as horas de itinerário, né, no palavrão em latim, as horas em itinere, que contavam para dentro da jornada quando o local de trabalho não é servido por serviço público fácil, né, periódico, com boa frequência, e é distante de uma zona urbana. Então, aquele período no transporte fornecido pelo empregador, ainda hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum, em São Paulo também, os ônibus fretados por empresa para recolher os empregados dos horários de turno próximo às suas residências e levar para o trabalho. As horas em itinerário significava o seguinte: naquele período eu estou à disposição do empregador. O patrão pode determinar a mudança do itinerário do ônibus, pode, né, estender esse horário e eu ter que chegar mais cedo no ponto do ônibus para pegar aquele transporte. Então, você está sob responsabilidade do empregador. E o que fez isso? É uma interpretação de que isso está fora da jornada de trabalho, não pode ser computada a hora de transporte em hipótese alguma. Indúbio contra o trabalhador. Tendo dúvida, é contra o trabalhador. Foi isso que foi criado na exclusão. O outro item, desculpa, Flor, que eu tinha Vou falado. pôr de novo. Você, acho que o quitação anual. Não, quitação anual eu falei. Era da ruptura por acordo mútuo. Olha só, o cara quer ser mandado embora, né? E aí, ou ele pede demissão, ou é despedido. A justificativa para essa inovação é a seguinte: é essa situação. O empregado quer sair do trabalho. E aí vamos fazer um acordo mútuo. Eu vou pagar a ele metade, né, da rescisão.
É uma rescisão que não é culpa de ninguém, não é iniciativa de ninguém, os dois lados estão de acordo. Olha, as rupturas contratuais, o fim da relação de emprego sob essa modalidade, na prática, antes da contrarreforma, é muito rara, quase inexistente. E existia também práticas no mercado de trabalho de o empregador mandar o trabalhador embora, mas não pagar a multa, por exemplo, porque era a pedido do empregador e fazia-se um acordo tácito ali. Esse dispositivo ele vem para mascarar, na verdade, as despedidas, que facilmente, com um depoimento, com uma assinatura do trabalhador, o patrão vai conseguir fraudar, né, e simular uma ruptura por acordo. Né? Vai dentro, novamente, da lógica do acordo individual, da sobreposição do acordo individual ao acordo coletivo, que é partir do pressuposto do indivíduo liberal em abstrato, que acontece na nuvem, não na realidade, que ele está no mesmo plano de negociação e entendimento que o Elon Musk da vida, aquele nazista sul-africano. Enfim, é mais um instrumento à disposição da precarização da relação de trabalho, só isso. No geral, né, o que a gente tem desse panorama todo, combinado, né, com um rito processual que atropela a possibilidade de produção de provas e que impõe ao trabalhador a possibilidade dele ter que pagar honorários do advogado, do patrão, se ele perder, o impacto foi uma redução absurda, né, de processos na Justiça do Trabalho, que está voltando a aumentar. Agora, veja bem, o impacto não foi a redução das fraudes e dos ilícitos trabalhistas. Foi a redução do número de processos. E a gente deveria pensar muito seriamente sobre isso. E o argumento, Normando, eu me lembro que tinha dois argumentos, né? Um era que ia gerar mais emprego, e foi mentira, não gerou, né? Nem gerou emprego de qualidade, nem gerou emprego de quantidade, né? A gente precisou que o governo Lula voltasse para gerar um pouco mais de emprego qualificado e emprego menos informal, né? Dois, se dizia que havia muito processo, né, e que ia diminuir. Claro que diminuiu, porque o que a gente estava falando no início desse programa, a justiça mais acessível à classe trabalhadora deixou de ser acessível, porque ele ficou com medo de pagar custas, e aí acaba desistindo de entrar, né? E aí também porque muitas irregularidades virou lei. Isso. Né? Muita falcatrua virou lei. Então, o trabalhador vai atrás do quê? Se a barbárie foi instaurada como lei. Porque a reforma trabalhista é isso. É a barbárie. É a barbárie. Eu queria pegar e voltar na tua primeira fala sobre isso. É uma questão de você abrir mão do patamar civilizatório. É exatamente isso. O direito do trabalho ele foi construído não só para humanizar aquilo que já existe na realidade, regrar, mas para prever o futuro, para apontar para uma sociedade em que o trabalhador tenha tanta voz ativa quanto o empregador. A lógica toda do direito do trabalho em todo o Ocidente, e vendo, por exemplo, a China, dá para falar isso também, né? Até na China, a lógica toda do direito do trabalho é de construir uma sociedade, não é só de regrar. O que a Contra-Reforma fez foi a inversão desse raciocínio. Né? Não, eu vou regrar e legalizar a falcatrua, vou legalizar os danos aos trabalhadores, porque é o que já acontece, então vou botar para dentro da lei aquilo que acontece. Tem uma frase que eu nunca vou esquecer, num evento que eu tive da OIT, e o Uruguai, ele não só ganhou do Brasil em 50, mas ele ganha do Brasil direto em autores de direito do trabalho, viu? É um país muito peculiar em sendo um país que vive de economia de serviços e de economia agrária.
Mas um brilhante autor uruguaio, que foi da comissão de expertos da OIT durante muitos anos, o professor Oscar Hermida Uriarte, tem um livrinho sobre direito de greve, e sobre essa questão da precarização para gerar mais empregos, né, ele tinha uma frase fantástica e muito didática. Trabalhador não é banana. Banana, você vai na feira, ela está barata, você, em vez de comprar uma dúzia, você compra 2 dúzias. Se for estragar, você faz um bolo de banana, faz um doce de banana, mas você pode aproveitar que está barato. No capitalismo, não. Nenhum empregador vai empregar 8 pessoas quando ele precisa só de 4, porque o trabalho está barato. Não existe isso. Isso é argumento para rebaixar padrão de vida dos trabalhadores. Muito bem. Gente, então a gente chegou ao final, um mergulho profundo aí no que foi o maior ataque à CLT, né? A história do direito do trabalho, a história do direito sindical e aos direitos trabalhistas que a gente conquistou com muita luta neste país. Não foi nada de graça, não. E aí os trabalhadores estão, assim, tentando aí com uma reforma sindical ver se volta, né, assim, minimamente a estruturar a organização sindical, porque além de tudo a gente está vivendo aí um recesso da organização. Não tem como não reconhecer isso. Essa baixa qualidade política que a gente vê no Congresso tem a ver com isso. Tem a ver com a desarticulação da classe trabalhadora. Quando a classe trabalhadora está articulada, está fortalecida, a gente olha para a oposição política e a gente percebe políticos de maior qualidade, né? Então, até a qualidade desse Congresso, ela está baixa, baixíssima, porque a gente tem uma organização sindical passando por grandes dificuldades. Né? A classe trabalhadora está aí num descenso, né? A gente viveu um ascenso até aí o começo dos anos 2000 e agora a gente precisa se reorganizar. Esse esforço que a gente vem fazendo com o Normando é de vocês entenderem um pouco o sistema de relações de trabalho no Brasil e como é que se articulou, né, toda essa legislação e o ataque a ela. Falta mais um programa que a gente ainda vai gravar, né, Normando? A gente vai se organizar aí para gravar esse programa. Eu espero que vocês vejam as outras partes, porque vale muito a pena. É quase um curso, gente, o que a gente fez aqui. Foi um esforço e o Normando fez isso de maneira muito qualificada para vocês entenderem historicamente aonde nós estamos, como é que a gente chegou onde nós estamos aqui. Então, eu queria te agradecer, Normando. Eu aprendi muito, e olha que eu li muito sobre reforma trabalhista, e neste programa eu descobri coisas que eu não sabia. Então, Eu olha, peço desculpas por trazer coisas tão desagradáveis que você não sabia. não, Mas eu mas é que agradeço, Fro. É sempre a uma gente, honra e uma alegria. A gente aprende, a gente aprende. Então é isso, pessoal. Não deixem de ver a parte 1 e a parte 2. A Tati vai colocar aí os links para vocês acessarem, né? Quando esse programa for ao ar. Quem não viu a parte 1, veja, tá muito boa. A parte 2, idem. Vocês vão ter noção, né? Uma noção. Tô falando para vocês, gente, é uma série, né? Uma série importante para entender como é que a gente chegou onde a gente está. E aí também para a gente pensar caminhos, né? Caminhos e saídas, porque a gente precisa pensar saídas. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, Normando, Tati, todo mundo que nos assiste. De novo, pedir para vocês curtam, compartilhem. O Fórum Sindical mudou de horário, agora nós estamos gravados, então coloquem, valeu demais, porque vocês não podem fazer superchat ao vivo, façam Pix para ajudar a gente, né? Coloquem o valeu demais, comentem e circulem o link para a gente consolidar o novo horário do Fórum Sindical.
Beijo imenso, até a semana que vem. Tchau, Normando, Tchau, beijo. tchau, Flor, beijo.